Os irmãos podem sentar, por gentileza. Irmãos, é uma honra muito grande estar com vocês aqui nesse domingo, convidado para pregar aqui nesse culto de celebração de 18 anos aqui da igreja, né? E aqui a gente vai falar de história, né? Não só minha, como também da igreja. E a história, ela é importante porque quando a gente conhece a história de uma igreja, principalmente, a gente vê de onde ela veio, quais são os seus fundamentos, quais são suas raízes, né? E isso dá credibilidade. Uma igreja que vai avançando de 18, 36 e aí vai, e ela continua, então dá credibilidade. Ela não apareceu do nada, ela não surgiu por aí por um delírio de alguém, mas ela tem uma trajetória importante, né? E a Igreja de Cristo, ela tem uma trajetória longa, né? E as igrejas locais, às vezes, mais ou menos. Então, vocês já estão chegando no tempo. Eu posso falar, então, que, olhando aqui para os irmãos que estão presentes, eu também posso ver a minha história, né? Começando pela irmã Maria, aqui que já foi apresentada, lá em Telemaco, quando eu era criança, ela era nossa vizinha, e ela, como uma mulher que ganha almas para Jesus, pegou a gente pela mão, levou para uma escola bíblica, e tinha uma tenda lá em Telemaco Borba, e a irmã Marina era que dava aula para as crianças, e eu me converti lá, em 1964, por aí, alguma coisa, muito tempo atrás. Então, louvo a Deus. Acho que é mais antes ainda, eu devia ter uns 5 ou 6 anos, 60, devia estar lá. Então você veja que ela olhou para nós e falou assim, esse escurinho vai ser de Jesus, né? E lá levou eu e minhas irmãs, e depois a minha mãe também acabou se convertendo. Depois a gente se separou, a gente foi morar em São Paulo, eu estou em São Paulo há muitos anos, e lá encontro mais tarde o pastor Roberto, que me lembro da sua conversão, do tempo que ele teve na Faculdade Teológica Batista, trabalhamos juntos, então faz parte da história. Lá em Telemaco Borba também, o pastor Pedroso era parte do nosso time de criança, né? Ali. E a gente era da mesma igreja, então temos uma história longa também. A Sandra aparece mais tarde, né? Lá em Santos, lá, quando a gente era mais jovem, e a Sandra apareceu no nosso caminho, tive no casamento deles também. E a Lourdes, que me acompanha, minha esposa, comigo já há quase, não sei como é que ela aguenta, mas já está quase 44 anos comigo, né? Então, estamos aí juntos, né? Tá nesse tempo todo. E eu queria, então, hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a história de vocês. Pedi para o irmão que colocou aqui. Primeiro eu queria louvar a Deus pelos seus 18 anos, né? Deus seja louvado por esse tempo, né? De 18 anos, né? Eu tenho que fazer um exercício aqui, irmãos, porque vocês sabem que o homem não faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou faz uma, ou faz a outra. Como o slide está sendo vindo lá da mesa, eu vou ter que controlar por aqui. Mas, ao mesmo tempo, tenho que olhar na minha tela para saber o que foi que eu anotei aqui. Então, vai ter algum momento que eu vou me atrapalhar, tá? Então, vocês me perdoem, porque eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez, né? Aí, eu coloquei aqui um pouco de fotos que o pastor Pedroso me mostrou, que mostram a evolução de vocês ao longo desse tempo, da época que vocês estavam começando a chegar aqui, né? Você vê que estava o prédio bem mal cuidado, o prédio mais ou menos agora, e aqui nós temos a Sandra com cara de mocinha e o pastor Pedroso com cabelo preto, né? Se vocês olharem bem, ele tem o cabelo tipo Billy Graham, né? Assim, não, dá uma olhada para você ver, não parece um pouco assim, né? Mas, então, é um Billy Graham brasileiro, né? Certo? Então, esse é um pouco da história de vocês nesse tempo aqui. Muito bem, eu queria falar então com vocês, o tema da nossa meditação essa manhã é uma trajetória guiada pelo Espírito Santo, né? Não posso pensar que vocês passaram 18 anos andando por conta própria.
Não posso pensar que vocês andaram 18 anos apenas pela insistência do pastor Pedroso, pelo seu zelo junto com a Sandra e outros irmãos que se juntaram a eles. Isso não teria acontecido. Eu só posso crer que vocês chegaram aonde vocês estão hoje, porque vocês caminharam pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então essa é a minha primeira convicção que eu queria trabalhar com vocês, meus irmãos aqui. Bom, e a igreja, meus irmãos, ela tem uma trajetória muito longa. A igreja de Cristo, a igreja cristã, né? Então, que nós entendemos que a igreja cristã, na verdade, ela tomou fôlego no dia de Pentecostes, quando eles receberam a unção do Espírito Santo, porque estavam ali cumprindo a palavra de Deus, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ali, naquele momento, a igreja ganhou força, ganhou poder, e ela fez sua caminhada. 2000 e poucos anos atrás, não é? E aí nós vamos encontrar vários personagens ao longo dessa história, né, que nós temos, tá? Desde lá dos primeiros, dos apóstolos, dos discípulos, e depois nós vamos encontrar pessoas que não estão na Bíblia, né? Por exemplo, como Irineu de Lyon, no ano 130, 200 depois de Cristo, Constantino o Grande, Atanásio da Alexandria, o bispo, o Santo Agostinho, Francisco de Assis, Tomás de Aquino, e mais recentemente, Martin Luther King, na Grande Reforma, João Calvino, Jonathan Edwards, e aí, só para simplificar, até coloquei Billy Graham. Mas hoje nós temos, por exemplo, outros já influenciadores grandes, como John Piper, por exemplo, que é um dos meus preferidos. Então vem passando essa história, aí às vezes com altos, com baixos, mas a igreja vem sendo sustentada, porque o Senhor Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então essa que é a promessa que nós temos de continuidade, né? E eu queria agora pensar com vocês, meus irmãos, né, pensar com vocês sobre um homem que tem essa trajetória guiado pelo Espírito Santo, tá? Então nós vamos falar de Filipe, tá? Filipe, ele era um homem, um diácono, né, que é relatado lá no capítulo 6 e verso de 1 a 5. Se você abrir sua Bíblia, você vai poder acompanhar comigo. Eu não vou fazer a leitura de todos os versos, mas você vai poder acompanhar comigo isso aqui. Filipe, ele era, vamos supor assim, da segunda leva, né? Então, ele estava em Jerusalém, a igreja tinha crescido muito lá em Jerusalém, depois de Pentecostes. A Bíblia fala que só num dia mais de 3.000 pessoas se juntaram, e a igreja começou a ter problemas de organização, estrutura, porque quando uma igreja cresce, vira uma igreja muito grande, sempre vai ter problema de onde é que ela vai ficar. Eles tinham um problema lá, por exemplo, de assistência social, com as viúvas que se jogavam um pouco preteridas, porque elas falavam grego e as judaicas não, e assim vai, né? Tiveram esses problemas. E aí os apóstolos se reuniram e falaram assim: escolho entre vós 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo, tenham bom testemunho e tenham sabedoria. Então aqui nós temos um processo democrático de eleição dos primeiros servidores. A Bíblia não chama de diácono, aqui o texto não fala que era diácono, mas falam que eram homens que tinham essas qualidades para poder cuidar de uma coisa simples, que era distribuir cesta básica. Isso, cesta básica, que é a nossa linguagem moderna, para aquelas que tinham necessidade. Mas precisavam ter essas características. E aí depois, logo em seguida, esses homens que eram de fala grega, eles não eram judeus, os 7 que foram escolhidos, entre eles também estava Estevão, foram perseguidos. Estevão morre, é apedrejado, sacrificado, e há uma grande perseguição em Jerusalém, em cima da igreja. E eles começam a se espalhar. Nós vamos encontrar isso em Atos capítulo verso 7 e 8, capítulo 8, verso 7 e 8,
né, e vão para Samaria. Saem de Jerusalém e vão um pouco mais distante. E diz o texto que onde eles iam, eles pregavam o evangelho. Era como se tivesse pegado um vento e tivesse apontado por uma fogueira, e as chamas se espalharam, e aonde essas chamas chegavam, pegavam fogo. Mais ou menos uma ilustração desse tipo aqui. Muito bem. E lá, esses homens que não eram apóstolos, diz o texto, faziam maravilhas, curavam as pessoas. E foi um impacto muito grande em Samaria, quando Filipe estava lá, né? E aí vem uma ordem, dado pelo Senhor, que a Bíblia aqui fala que era um anjo. Na verdade, o texto bíblico, né, vai falar para nós assim, pode ser o próprio Espírito Santo, porque a palavra no grego pode ser traduzida tanto como Espírito Santo como anjo. Filipe, sai daí e vai para um lugar, uma estrada deserta, que eu tenho um trabalho para você lá. E lá vai o Filipe, veja, guiado pelo Espírito Santo. E vai e encontra o eunuco na sua caminhada, lá nesse texto aí. E o texto aqui, um detalhe, fala assim, recebe uma ordem de um anjo do Espírito Santo para uma estrada deserta entre Jerusalém e Gaza. Essa Gaza que a gente já ouviu falar na televisão que estava em guerra. Então ele estava em Samaria e ele praticamente retorna para Jerusalém, onde ele foi perseguido, né? Então ele podia falar assim, mas o anjo, espera um pouco, eu acabei de sair de lá que eu estava sendo perseguido e agora você quer que eu volte? E ele volta para um lugar deserto, cumprindo uma ordem do anjo, ou do Espírito Santo que nós temos ali, né? E aqui eu queria pensar com vocês num pensamento, meus irmãos, de uma mulher que influenciou muito o mundo, que a gente gosta muito, chama Corrie ten Boom. E ela diz assim, tentar fazer a obra do Senhor com as próprias forças é o trabalho mais confuso, exaustivo e tedioso de todos. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, o ministério de Jesus simplesmente flui de você. Vocês sabem a história dela, não sabem? A Corrie, ela era judia e ela foi para o campo de concentração. E ela sofreu muito lá, ela e a irmã. A irmã acabou morrendo lá, os pais morreram lá. Tá? Mas Deus preservou a sua vida, e apesar de todas as dificuldades que é um campo de concentração, ela tinha alegria, ela conseguiu vencer, inclusive, a raiva, o ódio que ela tinha dos soldados nazistas. Por isso que ela chega nessa conclusão, que quando ela, na verdade, tem uma conversão melhor, o mais cheia do Espírito Santo, aquilo fluiu, e ela morreu muito idosa, mas com isso ela impactou, escreveu um livro famosíssimo, um best-seller, aí, chamado Refúgio Secreto, né? Mas o que eu queria destacar para vocês, meus irmãos, é o seguinte, ó. Aqui, isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção bem no texto. Qualquer tarefa na igreja deve ser feita por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com bom testemunho e sábios. Às vezes nós que somos líderes, né? Eu lá em São Paulo, atualmente, eu ocupo o cargo de presidente da igreja, Primeira Igreja Batista de Vila Romana. E junto com o pastor, querido meu pastor Donato lá, nós temos que organizar a igreja, distribuir tarefas e tudo. E às vezes a gente fala assim, mas esse trabalho é muito simples, dá para o fulano lá. Trabalho, vamos pensar simples, um irmão que de repente só vai arrumar as cadeiras e colocar no lugar. Um irmão que, quem sabe, vai recolher os utensílios da ceia. É muito simples, qualquer um pode fazer isso. A tarefa que tinha para fazer ali era distribuir cesta básica em Jerusalém. Mas os apóstolos queriam que essa tarefa, apesar de simples, fosse feita por homens cheios do Espírito Santo, de bom testemunho e sabedoria. Porque é a igreja do Senhor,
ela não pode ser feita por qualquer um. Ela não pode ser feita por uma pessoa que não tem compromisso. Ela não pode ser feita por uma pessoa que não tem uma experiência com Deus. Tudo que nós fazemos aqui, nós estamos na igreja de Cristo, na igreja do Senhor, comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Então, nós temos que ter na igreja um ministério voltado para que as pessoas sejam preparadas, para que as pessoas tenham experiência, para desenvolver as tarefas mais simples que você pode pensar aqui. Senão você vai ter problemas. Se você botar uma pessoa fazer uma tarefa que seja simples, mas não seja cheia do Espírito Santo, ele vai pegar essa cadeira aí, não vai nem dar bola, essa perna dela está quebrada. Daqui a pouco vem um visitante, senta na cadeira e ele cai, porque ele não está tendo zelo por isso. Mas o que nós encontramos aqui é tarefas simples feitas por homens cheios do Espírito Santo. Tanto é que quando saíram e foram para Samaria, eles na verdade atuaram como Pedro e João, fazendo milagres, curando pessoas, fazendo todo um trabalho que podia ser feito. Então, precisam ter isso em mente, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que caminha ao longo de uma trajetória como vocês estão caminhando, só vai prosperar se aqueles que estiverem fazendo as suas tarefas, se foram eleitos ou foram indicados, sejam cheios do Espírito Santo, sabedoria e bom testemunho. Senão você colocou pedra de tropeço na caminho da igreja. Faz sentido isso? Muito bem. E aí nós temos agora, meus irmãos, aqui, uma outra coisa interessante. Ok, já, acho que eu pulei aqui. Tá? O texto de Atos, capítulo 8, 18 até 30, ele diz assim, o texto: regressava e assentado no seu carro, lia o profeta, acho que eu pulei um slide. É aquele mesmo. Então, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo: chega-te e ajunta-se a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Veja, Filipe foi mandado pelo Espírito Santo para uma terra deserta para encontrar um homem que a Bíblia não fala o nome dele, fala apenas que ele era um eunuco, e ele tinha uma função importante num país da África. Ele era superintendente dos tesouros lá. Então ele era uma pessoa muito importante. E a Bíblia fala que ele é eunuco, ou seja, ele era um homem castrado. Então, isso por alguma razão que lá naquele reinado precisava fazer. Mas era um homem temente a Deus. Ninguém sabe como foi que ele conheceu a palavra, nem porque ele se interessou, e ele tinha provavelmente se convertido ao judaísmo. E ele tinha que ir a Jerusalém fazer as suas ofertas lá. Então nós não temos muitos detalhes dele. Mas ele foi, entregou a sua oferta e vinha voltando. E aí o Espírito Santo fala para ele assim: chega-te para a carruagem. Só isso o Espírito Santo falou para ele, não falou mais nada para ele. Falou: não vai lá e dá uma aula de teologia para ele. Não vai lá e canta um louvor para ele. Não vai lá e fala: chega-te e ajunta esse carro. E Filipe foi e juntou o carro. Então a ordem do Espírito Santo era mover Filipe até um certo ponto. O resto era por conta dele, que ele ia fazer agora. Esse é um detalhezinho no texto que a gente tem que prestar atenção, porque a gente fica achando às vezes que o Espírito Santo vai até colocar as palavras na boca de Filipe. Não vai. A tarefa da evangelização é nossa, não é do Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos guiar, mas a tarefa é nossa. Tá? Muito bem, aí nós encontramos então meu querido eunuco aqui, lendo Isaías, e o Filipe, que a inteligência artificial me ajudou a construir a imagem dele, na carruagem, ali lendo, né? Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Então, de novo, eu quero pontuar aqui: o Espírito Santo mandou Filipe aproximar-se da carruagem. Não falou mais nada para ele. Primeiro tinha deslocado lá de Samaria até
aquele ponto no deserto. Filipe foi. Vai para a carruagem. O resto, Filipe, é por sua conta. E aí o Filipe, um homem inteligente, sábio, olhou para aquele sujeito ali, lendo um papiro de Isaías, e pergunta: entendes o que está lendo? É que eu vejo uma perspicácia muito grande em Filipe, porque ele aproveita a oportunidade, meus irmãos. Muitas vezes o Espírito Santo nos move para algum lugar e a gente tem que ser perspicaz naquilo que a gente vai enxergar lá. E vai achar um ponto onde a gente vai poder conversar com aquela pessoa. Se a gente está num ônibus e senta perto de alguém, se a gente tem o desejo de evangelizar aquela pessoa, você vai procurar alguma coisa, alguma razão para puxar conversa com ela. Tá? Olha, vai chover hoje? Vai, né? Você não vai ficar quieto, você vai procurar um motivo para conversar com aquela pessoa. Porque o Espírito Santo te guiou para lá. Ele não mandou você passear de carruagem. Você tinha uma missão. Então você tem que ter perspicácia para perceber qual é a sua abordagem. Isso vai acontecer com você no ônibus, vai acontecer com você no seu trabalho, vai acontecer com você numa praça. Muitas vezes o Espírito Santo nos move, você sente que você tem um trabalho a fazer com aquela pessoa. Acho que a maioria de nós já experimentou isso, né? Acabou de mudar lá no nosso andar um vizinho, um casal novo lá. Já moraram outras pessoas lá. Outro dia eu falei para o Lourdes assim: eu preciso convidar esse casal para ir na igreja. Irmão, eu não sentia a mesma coisa com outros que moraram lá. Mas Deus está trabalhando comigo. Vai falar com esse rapaz, com essa moça e convida para falar com ele. E Deus muitas vezes vai colocar no seu coração: é fulano, vai conversar. Você chega lá e vai achar um motivo para falar com ele. Esse é o nosso trabalho. O Espírito Santo não vai te falar nada mais. É seu trabalho preparar isso. E aí vem a resposta dele: como posso entender se alguém não explicar? Era tudo o que Filipe queria. Abriu a porta, viu que ele estava lendo, puxou o assunto, e aquele eunuco lia e não entendia o que estava lendo. Filipe era mestre, era sábio. Agora sim, agora você me deu o queijo, a goiabada, o requeijão, a faca, e eu vou me deliciar nessa tarefa agora de pregar o Evangelho. É isso que Deus vai permitir que aconteça na nossa vida, né? O nosso famoso Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da nossa era cristã, ele diz o seguinte: somos naturalmente cegos, e a palavra não pode penetrar na nossa mente a menos que o Espírito, esse eterno mestre, por seu poder esclarecedor, lhe abra o caminho. Veja, o eunuco não entendia, porque naquele momento o Espírito Santo não tinha trabalhado na vida dele ainda. Mas a hora que Filipe começa a conversar, ele começa a entender, porque o Espírito Santo começa a agir também no coração, e é o Espírito que vai convencer do pecado, da justiça. Essa aqui. Mas a tarefa é nossa, de pregar o Evangelho ali. Tá? Nunca se esqueça disso. O anjo não vai fazer isso por você. Tá? E nós temos aqui um outro pensamento, meus irmãos, também de Agostinho, diz assim: o Espírito Santo então disse que o Filipe deveria fazer, apenas conduziu ao deserto para ensinar a palavra. Deus providencia o vento, diz Agostinho, o homem deve içar a vela. Há um trabalho conjunto aqui, queridos irmãos, do Espírito Santo, da palavra e nossa. Esse trio tem que funcionar para que uma igreja prospere. O Espírito Santo não vai te fazer sozinho, não é a função dele. A palavra também não sai voando por aí nas pessoas. O trabalho é feito em equipe, o trabalho é feito pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra e pela nossa ação. Por isso que Agostinho fala que Deus dá o vento, mas nós temos que levantar as velas, né? Essa igreja levantou velas há 18 anos atrás. E o Espírito Santo vem soprando nessas velas levantadas para conduzir vocês pelo mar, às vezes revolto,
ou quem sabe por uma área desértica, que às vezes Deus permite que a gente passe também, né, com outros recursos, né? Tá? E aqui nós temos um texto muito interessante que Pedro fala assim para nós. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmo, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. É interessante essa expressão de Pedro, e até falei para a inteligência artificial ali, falei, me faz um grupo aí, ouvindo um pregador, e coloca anjos no meio deles, ansiosos para ouvir a palavra. Aí a inteligência artificial criou essa imagem para mim aqui, de um pregador, um monte de... Aí eu falei, coloca a criança também, que a criança nem precisa ouvir a palavra. E botei uns anjozinhos ali, bem curioso. Nós podemos crer que muitas vezes, quando nós estamos pregando o Evangelho em algum lugar, há anjos do Senhor tentando entender. Eles não querem pregar, eles querem escutar esse Evangelho que está sendo pregado. Então nós temos aí uma presença sobrenatural no nosso meio quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, não é? Então pregar o Evangelho é uma tarefa nossa, do homem, dos pastores, dos mestres, e aí vai. Então aqui, resumindo, eu queria colocar para vocês isso aqui, ó. Como é que uma igreja vai percorrer uma distância, uma trajetória? A ação do Espírito Santo, junto com a palavra e mais ensino. Então, o Espírito Santo move, cria o cenário, a pessoa lendo a palavra de Deus, ela começa a ser convencida, e aí vem a nossa função de ensinar, porque o texto de Jesus fala assim, ide fazei discípulos. Então a função do mestre na igreja é super importante. Então cada um de nós crentes dessa igreja tem que estar sendo preparado para poder ensinar o texto bíblico para a pessoa que não entende. Há muita gente confusa nesse mundo aí, que ouve hoje pelas mídias sociais, em um monte de lugar, muitas mensagens, e ele fala, no que eu vou crer? Aí é o nosso papel entrar e falar, você vai crer no Senhor Jesus Cristo, por isso. Você vê que no texto lá atrás, que Filipe foi discorrendo desde os profetas até Cristo, uma aula enorme da escola dominical para ele entender. E aí nós encontramos depois, ele chega num lugar, ele fala assim, aqui há água, diz o eunuco, o que impede que eu seja batizado? Aí Filipe fala para ele assim, se você crê de todo o coração, você pode ser batizado agora. Então houve uma transformação naquele eunuco, ele estava vindo de Jerusalém para a sua oferta, agora conhece a Jesus, e agora ele fala, se você crê, você pode ser batizado. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Olha só que bênção. E ele desce da carruagem, é batizado, e diz o texto, volta para a sua terra, alegre. Diz a história que esse homem voltou e fundou uma grande igreja lá no seu país, na África. Isso. Nós não temos muita informação nisso, né? É da Etiópia, né? Então, por muito tempo, houve um grande ministério, muito provavelmente por causa daquele homem que foi ensinado por Filipe. Nós nunca saberemos a dimensão de quem nós estamos trabalhando, o que ele pode fazer quando Deus separa-o para um certo ministério. Há muita gente que vai estar com a gente, são jovens, vão estar aqui, vão estar aprendendo, daqui a pouco vão para o seminário, vão fazer alguma coisa, Deus chama para alguma outra obra, vai fazer um grande trabalho lá, né? E tudo começou aqui, na igreja, pelo ensino da palavra, não é? Eu não sei se a irmã Maria imaginou que um dia ela ia ver aquele menino de calça curta, né, pregando, um dia. Acho que ela não imaginava isso, né? Porque tudo que ela queria fazer era levar uma criança para a escola dominical, para ouvir a história do flanelógrafo, né? Irmã Maria, você tinha noção disso?
Não tinha noção disso. Tudo que ela queria pegar pela minha mão e levar para lá. E a gente fazia um pouco de birra, sabe? Sabe que, acordava, escola dominical muito cedo e tal. Aí ajudava a colocar a roupa na gente para ir lá. Mas ela não imaginava isso. E certamente Filipe também não imaginava, né, que aquele eunuco ia fazer um grande trabalho na Etiópia. Mas é assim que Deus age na nossa vida, meus irmãos. É assim. Eu tenho certeza que jovens sairão daqui, outros sairão daqui, farão um grande trabalho, a partir do momento que eles aprenderam a palavra daqui, na igreja. Eu e o pastor Roberto temos experiência, meus irmãos, de trabalhar numa congregação muito pobre em São Paulo. Há um caso que eu nunca vou esquecer. Uma família de nordestinos, pernambucanos, apareceu lá na igreja, não sei quantos filhos, cinco filhos, sei lá o que é. E moravam num cortiço, tinha até rato lá. E a gente começou a ajudar aquela família. Aquela mulher ficou grávida e a gente ficou preocupado que o rato podia comer o bebê, tal o tamanho do bicho. A igreja ajudou para que eles alugassem uma casa e fossem morar do lado do templo. E as crianças frequentando a escola dominical. Mas sabe quando você, meus irmãos, não aposta muito na pessoa? Porque o pai era meio desmiolado, assim, se é que eu posso usar uma palavra elegante para vocês. Tá? A mãe trabalhava de diarista, as crianças ficavam por lá. E aí eles cresceram na escola dominical, e passaram um tempo, a gente não se viu mais. Anos. Um dia eu recebo uma ligação em casa e fala assim: irmão Marcos, sabe quem está falando? É o Wellington. Eu queria te convidar você para o meu casamento. Eu vou casar. Como é que você está? Eu sou crente, frequento a igreja tal. Mais do que rápido, foi com a luz, nós fomos lá no casamento dele. E ele se tornou pastor hoje. De uma igreja. Os outros irmãos, todos são gente bem-sucedida. Tem um que mora fora do Brasil. Nós ficamos pensando, como é que é possível isso? Gente que morava num cortiço, pastor. Lá. Não dava nada para eles. Lá. Jesus transformou aquelas vidas. E ele, de vez em quando, ainda manda mensagem: pastor Wellington, o outro trabalha não sei o que, todos são salvos em Jesus Cristo. Irmãos, esse é o poder da palavra, a ação do Espírito Santo que transforma vidas. Transforma vidas. Nós não podemos nunca desistir desse ministério abençoado. Então o que nós temos é o Espírito Santo. Aqui, se o irmão consegue apagar para mim essa? Obrigado. Então eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra, tá? Que é o que a gente viu o eunuco ali, até ali não aconteceu muita coisa. Aí vem o ensino, Filipe ensina, ele é batizado, e aqui nós temos então, né, a salvação de almas. Esse é o trio que funciona na igreja. Esse é o trio que nós temos que preservar aqui na igreja de vocês. Amém, meus irmãos? Não precisa fazer muita coisa, meus irmãos. Às vezes as igrejas inventam muita coisa, que nem estão bem no Novo Testamento. A igreja começa a virar um show, um lugar de show. Aqui, né? A igreja de Jesus Cristo é muito simples, meus irmãos. Nada contra uma igreja que tem uma orquestra com 100 membros, nada contra uma igreja que tem um grupo de coreografia com tanta gente dançando, nada contra a igreja que tem uma quadra de esportes, nada contra uma igreja que tem, até um restaurante. Algumas megas igrejas têm restaurantes, nada contra.
Mas, irmãos, o que a igreja precisa é mínimo. Ela precisa do Espírito Santo agir, ela precisa da palavra de Deus sendo divulgada. Ela precisa do nosso trabalho de mestre, de ensinar a palavra. Só. O resto vai ficar, queridos irmãos. O resto vai ficar. Aqui. Nada mais do que isso, né? Então, muitas vezes, quando nós temos que pensar nos nossos recursos da igreja, nós às vezes pensamos em coisa grande. Eu mesmo gostaria muito que a minha igreja tivesse, estamos trabalhando em um projeto novo lá, com um lugar bem confortável, né? E a gente, quando vai visitar outras igrejas, a gente fica encantado de ver templos maravilhosos. No Brasil, até que nós não temos muitos templos bonitos assim, mas nos Estados Unidos eles cultuam isso, né? Se você tiver a chance um dia de conhecer a igreja do Moody em Chicago, irmãos, é uma catedral. Você olha aquele órgão de tubo gigantesco, aquela coisa fantástica aquilo lá. Outras igrejas, irmãos, que coisa linda que é tudo aquilo, né? Mas nós precisamos disso? Não. Nós precisamos o que é essencial: Espírito Santo, palavra e o nosso trabalho de evangelista, de mestre, seja o que for, né? Amém, queridos? E aqui eu quero pensar então com vocês agora o seguinte, ó. Aqui, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde fossem. Indo Filipe para uma cidade da Samaria, ali anunciava Cristo. Mais para frente fala: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Aqui acontece arrependimento e fé. Então, eu tenho um pregador, recentemente faleceu com 56 anos. Ele é um grande pregador americano chamado Voddie Baucham, um pregador negro. E ele foi missionário na África, é escritor, e assim vai. E outro dia, uma pregação que eu estava ouvindo, ele falou assim: o Evangelho requer da gente arrependimento e fé. A obediência é fruto da ação do Evangelho na nossa vida. O que eu vejo na vida de Filipe é um homem obediente. Não há nenhuma menção de que ele achou que ir para o deserto ia ser quente demais. Ele não tem nenhuma menção de que ele seria passar por alguma dificuldade. Ele obedeceu, fez o trabalho. Então, quando a igreja quer avançar, ela tem que sempre estar com o seu coração arrependido em fé, e a gente vai obedecer pelo Evangelho e vai fazer a obra que Deus tem feito. Há muita gente, meus irmãos, que não quer ir para o deserto, não quer pegar gente que está na rua, numa carruagem. Não, eles querem ir para um lugar de muito conforto, um templo maravilhoso, onde você tem tanta coisa, e você quer um pregador excelente, você quer um coral super afinado, você só quer o melhor. Mas a pergunta é: você quer servir? Você quer se dedicar nisso? Não? É isso que a gente tem que pensar um pouquinho. Bom, e agora aqui eu queria concluir, meus irmãos, aqui colocando para vocês: querida Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, seja a graça de Cristo sobre todos os que congregam e servem aqui. Que o Senhor os abençoe e guarde para que vejam a continuidade do trabalho que lhes foi confiado. 18 anos, 36, 72, 144, 180 anos. Parei aí, viu, pastor? Tá? Daqui 180, daqui mais 100 anos, né? Aí eu estou achando que Jesus vem antes, sabe, irmão? Eu não vou estar aqui para pregar no centésimo, como é que a gente vai falar isso? Centésimo, não, com 880. Como é que fala isso? Centésimo, 80º aniversário da igreja.
Nem sei se vou estar aqui com vocês no 36º. Seja o que for, a igreja continua. Não depende de mim. Depende do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos? Então essa é o meu desejo, meus votos a vocês. Que Deus continue abençoando vocês ainda por muito e muito tempo. Deus abençoe, querido.